Já ouviu a frase "o planejamento é essencial até o primeiro contato com a realidade"? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi escrito por Felipe Sereda, revisado e narrado por Coreia com K. Enquanto planejadores centrais e burocratas de terno engomado jogavam xadrez com a economia mundial, um anônimo ou um grupo de desconhecidos, quem sabe, decidiu programar uma arma conceitual contra toda a forma de controle central. Nascia o Bitcoin, a primeira moeda realmente antifrágil, a verdadeira encarnação de um sistema capaz de sobreviver em um mar de incertezas. Mas antes de falar sobre Satoshi Nakamoto, vamos dar uma passada rápida em Eric Honegal, um pesquisador que provavelmente jamais imaginou que seu pensamento ressoaria tão fundo no submundo criptográfico da interwebs. Honegal criou um conceito chamado Segurança 2, em contraste com o modelo de segurança tradicional, chamado de Segurança 1. Na Segurança 1, o foco está em evitar falhas. O sistema é concebido como algo frágil, que só funciona se tudo for seguido à risca. É o típico mindset de engenheiro que acredita que pode prever tudo. Planilhas, reuniões, protocolos, planos de contingência. Para essa mentalidade, qualquer coisa fora do manual é uma ameaça existencial. Na Segurança 2, a lógica se inverte. Não se busca apenas evitar falhas, mas garantir que as coisas deem certo apesar das falhas. Não é sobre impedir o inesperado, mas de prosperar mesmo quando o inesperado se torna regra. É um paradigma emergente, adaptativo, que valoriza a flexibilidade local e a capacidade de resposta em tempo real. Agora, olhe ao redor. Governos, bancos centrais, agências de rating, FMI, todos ainda agarrados à segurança 1. Suas receitas são cheias de não pode isso, não pode aquilo, imprima mais dinheiro, aumente os juros, baixe os juros, salve o banco tal, regule a cripto tal. Um festival de remendos que só existe porque o sistema monetário tradicional é, por essência, frágil. Foi nesse contexto que, em 2008, o sistema financeiro global mostrou sua verdadeira cara. Um castelo de cartas sustentado por derivativos tóxicos, hipotecas mentirosas e uma confiança fabricada em reuniões de diretoria. Quando a Lehman Brothers caiu, o mercado tremeu como um alcoólatra em ressaca. E a resposta dos governos? Jogar mais dinheiro na fogueira, acreditando que imprimir trilhões salvaria o planeta. Satoshi Nakamoto, seja quem for, entendeu que a solução não era consertar a máquina quebrada, mas construir outra. Uma que fosse, desde o código, imune ao vício centralizador. Ele talvez não precisou ler Eric Honegal, não precisou estudar engenharia de resiliência, não precisou frequentar conferências de segurança. Instintivamente ou por genialidade pura, criou o que podemos chamar de moeda da Segurança 2. O Bitcoin não promete um sistema sem falhas. Ele não diz, comigo não haverá ataques, ninguém tentará fraudar, nenhum governo tentará proibir. Ao contrário, Bitcoin assume que o mundo é hostil, caótico, incerto e, acima de tudo, criativo em inventar ameaças. Cada node da rede Bitcoin é um pequeno operador local, tal como um operador em um centro de controle aéreo que precisa lidar com um avião em pane. Cada um desses nodes verificam, validam, recusam. Não há torre de comando central, não há banco central do Bitcoin. E o mais belo, se um node cai, o resto segue. Se 1000 nodes caem, o resto segue. Se uma nação inteira tenta banir, o resto segue. O protocolo é um manifesto de adaptação distribuída. Cada bloco minerado não é somente uma transação financeira, é um voto de confiança no futuro, uma vitória local contra as entropias do mundo. Não é à toa que muitos chamam Bitcoin de organismo vivo. O biólogo Richard Dawkins falava sobre o gene egoísta, onde no qual cada gene luta para perpetuar-se e a soma de milhões de estratégias egoístas cria uma espécie de movimento de cooperação espontânea. O Bitcoin, por sua vez, é o protocolo egoísta definitivo. Cada minerador age para maximizar seu lucro, mas ao fazer isso, reforça a segurança de todo o sistema. Não há altruísmo, não há moralismo, não há boas intenções centralizadas. Há incentivos locais bem alinhados, pura engenharia evolutiva. Stephen Pinker provavelmente ficaria feliz com isso. Ele mostrou que o progresso humano é resultado cumulativo de feedbacks, redes e trocas pacíficas, e portanto perceberia que o Bitcoin é a culminação do contrato social espontâneo. Não nasceu de um decreto, não foi imposto, não precisou de um Leviatã armado.
Ele emergiu como uma solução bottom-up, com efeitos políticos, sociais e econômicos que transcendem as regras escritas por Nakamoto, quase como se fosse um desenho sem designer. O protocolo em si é minimalista, quase elegante demais. Só quem leu o white paper original percebe a poesia contida em suas linhas secas. Em somente 9 páginas, Satoshi define uma moeda que não precisa de confiança cega em terceiros. Em vez de confiar em bancos, você confia em matemática. Ao invés de acreditar em ministros de finanças, você confia no protocolo. Boa parte da humanidade, porém, continua presa no modelo Segurança 1. Ainda acredita que precisamos de alguém para controlar o câmbio, para imprimir moeda em recessão, para ditar regras em pandemias. É uma crença quase religiosa que existe um adulto responsável cuidando do cofre. Mas a verdade nua e crua é não haver adultos. Não há piloto no cockpit. Não há ninguém no leme do Titanic. Há somente seres humanos, falíveis, corruptíveis, oportunistas, tentando desesperadamente parecer oniscientes. O Bitcoin oferece uma alternativa radical: abolir o leme. Deixar o mar ser o que é, imprevisível, mas ter um casco robusto o bastante para não afundar. É a filosofia do antifrágil de Taleb. É a ética hacker. É a evolução darwinista em bits e bytes. Em termos técnicos, o Bitcoin opera como uma estrutura de confiança trustless, o qual a segurança surge não de ordens hierárquicas, mas de verificações mútuas entre participantes. Cada transação é confirmada por uma prova de trabalho, um mecanismo que gasta energia real para assegurar que nenhum participante reescreva a história. E aqui, novamente, vemos como a filosofia de Honagle se manifesta. No Segurança 1, a segurança advém do sistema conseguir ajustar-se em tempo real, aprender com falhas e continuar operando. O Bitcoin, ao longo de mais de uma década e meia, já sofreu bugs, forks, tentativa de banimento, ataques de 51% teóricos, especulações de morte e continua vivo. Quando o sistema financeiro tradicional falha, o que vemos? Bailouts. Impressoras de dinheiro girando, autoridades prometendo que nunca mais se repetirá, enquanto secretamente empilham mais dívida. Quando o Bitcoin falha, o que vemos? Um fork, um patch, um ajuste de dificuldade. Um consenso distribuído que surge da soma das vozes, não de um decreto. Em 2021, El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal. A mídia tradicional se contorceu, chamando o movimento de louco, perigoso e irresponsável. Para quem vive na bolha do dólar lastreado em dívida infinita, qualquer ação descentralizada parece insana. Mas para quem entende a máxima da lei da sobrevivência e adaptabilidade, a seleção natural, o Bitcoin faz todo sentido. Se o sistema falhar em adaptar-se, ele perece. Se o protocolo for fraco, ele é abandonado. Não há espaço para planos quinquenais para a salvação via FMI. Só a brutalidade seletiva da realidade. Ouro digital? Talvez, mas o Bitcoin vai além do ouro. O ouro é passivo, é um recurso bruto. Bitcoin é ativo, vivo, orgânico. Ele reage, se adapta, se defende. Seu código-fonte é público, auditável, passível de ser copiado se necessário. Não há segredos de Estado, não há porta dos fundos para banqueiros, não há reuniões de emergência, no domingo à noite com ministros pálidos e cadavéricos. Talvez Satoshi Nakamoto fosse somente um nerd visionário, talvez fosse um economista frustrado ou um criptógrafo cansado de mentiras. O que importa é que, intuitivamente ou não, ele criou um artefato que materializa a filosofia da Segurança 2, uma moeda projetada para que as coisas deem certo apesar dos problemas. O Bitcoin é muito mais do que um golpe de misericórdia contra os bancos centrais. É o egoísmo darkiniano em estado puro, competindo na selva digital. É uma manifestação de progresso baseado em regras espontâneas. É um gigantesco experimento que poderia ter morrido, mas não morreu. O Bitcoin não precisa ser amado, mesmo nós o amando. Não precisa ser aceito pelas elites. Não pede licença. Ele existe indiferente aos gritos histéricos de quem perde poder. No fundo, toda grande invenção humana é uma manifestação de desobediência à autoridade central. Gutenberg quebrou o monopólio do conhecimento. A internet quebrou o monopólio da mídia. Bitcoin quebrou o monopólio do dinheiro. Se Honagle nos ensinou que sistemas seguros são aqueles que conseguem continuar operando mesmo sob estresse extremo, o Bitcoin é um ápice dessa filosofia em forma de moeda. Ele incorpora falhas, aprende com erros, sobrevive a ataques.
Enquanto isso, os bancos centrais continuam enchendo baldes para tapar buracos em seus navios furados. As próximas décadas provavelmente serão uma guerra silenciosa entre dois paradigmas: a segurança 1 focada em centralização, controle, ilusão de previsibilidade, e a segurança 2 focada em adaptação, descentralização e aprendizado. O Bitcoin é a pedra fundamental dessa nova era. Não é somente uma moeda, reserva de valor ou investimento. É um manifesto existencial, uma demonstração brutal de que não precisamos mais acreditar em santos monetários, em suas salas de vidro em arranha-céus. Podemos confiar somente em matemática, na física, na energia elétrica. E no final, talvez seja isso que mais assuste. Não é o preço que ameaça os governos, mas a própria arquitetura do sistema. O fato de que milhões de pessoas estão pela primeira vez experimentando a verdadeira liberdade financeira. O Bitcoin não é um sistema perfeito, não quer ser. Ele é exatamente como o mundo: imperfeito, caótico e imprevisível. E paradoxalmente, é isso que o torna forte. A segurança 2 nos diz: não espere um mundo sem falhas, torne-se capaz de navegar nelas. Bitcoin ouviu. Ele respondeu com blocos, hash e proof of work. No fim das contas, enquanto o dólar derrete sobre a impressora e pela crise diplomática envolvendo os tarifaços do homem laranja mau, o euro treme diante dos burocratas e o real dança conforme o samba do nosso ministro Fernando Tachad. E o Bitcoin somente permanece, independente, implacável e resiliente. Obrigado pela audiência, esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado.